Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, dessa vez falando de Undead Unluck, uma nova obra aí da Shonen Jump que eu tô achando bem divertida e vou comentar um pouco dela pra vocês. E pra quem gosta de mangás, eu já recomendei vários deles aqui no canal, e pra quem virar membro, tem mais mangá ainda, tem basicamente 1 a 2 recomendações de mangá por semana aqui no canal, dentre outras coisas, e você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês, onde eu respondo perguntas, etc. Além de comentários de todos os animes que eu tô assistindo na temporada, todo final de semana. Já tem mais de 100 vídeos extras aqui no canal, pra quem virar membro. E bom, o mais importante se você virar membro, é que você tá apoiando mais ainda o meu trabalho. Então quem já é membro, muito obrigado, ajuda demais. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí. E já dá uma ajuda, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal. E aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E bom, Undead Unluck, como é essa história? Começa de forma bem estranha, chamativa, realmente prende a sua atenção, porque essa garota quer se matar. Essa garota aí tá dizendo que vai se matar. Logo depois de ler uma história shoujo lá, que tem final feliz, ela tá totalmente infeliz com a vida dela e tudo mais, e vai se jogar ali, no caso, no trilho do trem. E, bom, a motivação dela é que ela sempre sonhou em ter um romance, no caso, ter uma relação com alguém, mas isso pra ela é completamente impossível, porque ninguém pode tocar nela, ela fala ali, no caso, se alguém tocar nela, pega uma doença grave ou algo parecido com isso, e tá mandando todo mundo ficar longe dela, lembrou muito pra mim. No caso, essa obra aí, tem uma mulher também que tem um corpo venenoso, por assim dizer, uma maldição nela, então me lembrou um pouquinho, mas de qualquer forma segue aí. E aí tem um cara na multidão ali que ignora completamente os avisos dela, vai andando ali e se crava na faca dela, nem viu isso. Tava buscando um trem lá, esperando o próximo trem, e o cara acabou se cravando na faca, então foi meio cômica, na verdade, a cena aí. Quando começou, pensei que era um negócio bem grave e tal, um negócio mais dramático essa série aí, mas não. Parece ter bastante comédia envolvida no meio, a partir desse momento, pelo menos. Começou a ter. E, bom, esse cara aí ignora os avisos dela e toca nela, e aí comenta depois e tal que nada aconteceu. Só que aí vem isso, ele cai lá no caso, e o trem atropela ele, putz, que começo dramático e tal, que negócio doido. Só que aí ele não morreu. Na verdade, ele é como ele chama um dead, porque a mulher chama ele de outra coisa, zumbi, mas ele se autodeclara um dead, ele é imortal, não importa o que você faça com ele, ele se regenera de novo. E bom, vai seguindo aí até que explica que na verdade ela não tem uma doença, ela tem basicamente uma espécie de poder, que no caso dá azar para as pessoas. Ela tira toda a sorte possível das pessoas, na verdade. Então, na verdade, a habilidade dela é má sorte, quando alguém encosta nela. E daí vem o título da série, Undead Unluck. Undead é o cara lá e Unluck, basicamente é a habilidade dela. E bom, nesse mundo aí, tem algumas pessoas com poderes paranormais, vai no caso entrando em detalhes sobre isso ao longo do tempo. Na verdade, eu tava querendo saber pra onde exatamente essa série iria, no caso, caminhar ao longo do tempo, porque uma proposta interessante começa, no caso, movimentado, algo parecido ou divertida, é de boa, mas uma proposta que consiga se manter a longo prazo é bem mais complicado. Você tem que ter um mundo que você consiga expandir com facilidade, e não aquela proposta tipo de comédia romântica, onde basicamente depois que o cara se apaixona e tal pela garota, ou vice-versa, meio que a história não tem mais muito pra onde ir, faz aquele final com casamento e tal, completinho, e acabou. Então é por isso até que os autores de comédia romântica costumam enrolar um século. Eles, no caso, primeiro fazem a garota se apaixonar pelo cara, na maioria das comédias românticas. A garota se apaixonou. A partir daí, começa a enrolar por um século, porque o cara não quer acabar com aquela fonte de dinheiro gigante dele ali. Nisekoi fez exatamente isso em outras obras aí. Quase toda comédia romântica. Chega num ponto de enrolação lá, que começa um bando de capítulos random e tal de comédia. Não sai muito do lugar. O plot mesmo, o enredo, tá travado ali porque falta o protagonista se apaixonar totalmente pela garota, e ele só vai fazer isso nos últimos capítulos, obviamente, no último volume do mangá. E bom, pra que eu falei tudo isso? Bom, isso é uma coisa que se espera de comédias românticas, quando acontece, entra nessa fase de enrolação, a maioria das pessoas acostumadas já sabia e tal, nem ligo muito. Até gosta, alguns gostam desses episódios, no caso, capítulos, meio random e tal, que não vai muito pra lugar nenhum, é só comédia pura. E eu tava exatamente em dúvida sobre isso, essa série seria de comédia pura e tal, com capítulos random ou não. Ia ter um plot estruturado ali por trás, um enredo se expandindo ao longo do tempo. E bom,
O final do episódio 1 é eles testando lá os poderes dela, porque esse cara aí quer dar um jeito de se matar, acabar com a vida dele, e no caso a habilidade dela parece perfeita pra isso, porque toda vez que ele encosta nela, ele morre de alguma forma diferente. Mas ele acaba sempre voltando, então ele tá tentando procurar uma forma de, no caso, aumentar, no caso, o azar que ele recebe, e receber algo muito maior que talvez consiga matar ele. Então começa uma parte de comédia aí, com ele testando que parte que ele toca do corpo dela e tal, que diferença que faz, se ele toca por mais tempo ou menos tempo, faz diferença e faz. No caso, quanto mais tempo toca no corpo dela, maior, no caso, é o azar que ele recebe, a coisa que acontece ali. E, bom, tem uma hora lá que o cara quer começar a testar as partes do corpo dela e ele pede pra ela se despir lá, pra eles irem testando as partes, obviamente. Ela não concorda com isso e sai correndo. E, bom, nesse momento, ele acaba tirando aquele gorro dela e isso, olha esse cabelão lindo pra caramba assim, deve dar um trabalhão pra lavar. Me lembrou isso aí. Esse mangá que eu já recomendei aqui, Fate Puro, é basicamente sobre um cara que tem fetiche por cabelo. É basicamente um Marco versão mangá assim, de qualquer forma. Me lembrou pra caramba isso, nossa, que cabelão lindo e tal, que legal. E aí eles pegam e fazem isso. Ah, meu Deus, foi tão sofrido. Ah, não, por quê? Deixa médio pelo menos, não tira tudo, deixa no cabelo dela. Cortaram tudo! Quando o cara falou que ia fazer um corte de cabelo nela, porque ela comenta, ela tá com vergonha. O cara é impressionado também com aquele cabelão gigante. A cena em si é bem engraçada, ela com vergonha ali. Não sei bem porquê, o cabelo dela é lindo pra caramba, esse cabelão gigante aí, eu acho bem legal. Mas ela tem vergonha e comenta lá que nunca cortou ele. Porque no caso, se alguém fosse cortar o cabelo dela, o cabeleireiro morreria. No caso, por causa do azar lá de tocar no corpo dela, alguma parte do corpo dela. Aí o cara comenta lá que vai cortar pra ela, não tem problema, ele corta pra ela, ele sabe cortar cabelo e tal. E eu pensei que ia dar um corte de cabelo bonito pra ela e tal, mediano, pelo menos, não precisa desse cabelão gigante. Se fosse, no caso, um pouquinho abaixo do ombro já tava bom, mas não, o cara fala isso, acabou o cabelo, daí corta tudo, que cabeleireiro é esse, pô? Cortar tudo até eu corto, pô, qualquer um corta. Ah, dá um tempo, você quase passa a máquina no cabelo dela. Não. Você me deixou um pouquinho revoltado, não parei de ler por causa disso, mas eu fiquei meio, não. Eu tô sem preguiça, é obviamente preguiça, porque desenhar esse cabelão aí sem parar, o mangá inteiro, obviamente daria um trabalhão, ainda mais que o mangá é movimentado, tem bastante ação. Então, pra economizar e pra ter que desenhar menos, ele pegou e pá, acabou com o cabelo dela. Eu tô revoltado até agora. De qualquer forma, vamos seguir com a história. Porque você fica curioso o que exatamente é os poderes dela, como funciona isso. Os poderes do cara também fazem muitas coisas estranhas porque eles são atacados logo depois por uma organização aí que monitora pessoas com poderes paranormais nesse mundo deles. E, bom, eles vão atacando eles, o protagonista luta contra eles, etc. Ele tem um bando de símbolos no corpo, uma espada estranha lá, que é inquebrável, dentre outras coisas. Inclusive o autor comenta lá, brevemente, que vai explicar mais ao longo da história o que exatamente são cada uma daquelas marquinhas no corpo dele, porque ele viveu por muitos e muitos anos. Ele tá aí, como ele é imortal, ele não envelhece também aparentemente, então ele tá por aí há centenas de anos, não definiram exatamente quanto tempo, mas é mais com certeza de 100 anos, isso aí dá pra ter certeza. De qualquer forma, ele botou inclusive esse negócio aí na cabeça dele. Esse treco aí é bem estranho, no caso é tipo um pedaço de uma espada, algo do gênero, que ele crava na cabeça dele pra bloquear o cérebro dele, no caso de lembrar de tudo que ele já passou na vida. Porque se ele lembra de todas as memórias dele, no caso é muita coisa pro cérebro, dá tilt basicamente na cabeça dele, é memória demais. Então ele bloqueia as memórias dele assim, e também bloqueia as habilidades de combate dele. Porque, no caso, ele já aprendeu a lutar por muitos anos e tal, várias formas de arte marcial diferentes, etc. Mas, como ele falou, se ele lembra de tudo, ele fica muito confuso, é um negócio que ele não pode usar por muito tempo. Então é basicamente como se fosse um poder, que ele botou uma limitação ali no poder. Dentre isso, ele consegue também, quando ele arranca o braço dele e volta, a regeneração dele é completamente absurda, ele é um Wolverine, só que com a regeneração multiplicada por 1000, porque no caso ele fica só com a cabeça dele e volta o corpo inteiro, praticamente, ele quase que instantâneo, e quando volta, também causa esse efeito aí, no caso, ele usa como arma, porque volta com uma pressão absurda aí, então ele consegue se jogar de um local pro outro, sair pulando, tem outras coisas aí. Então ele usa os poderes dele de várias formas loucas e diferentes, ele se suicida basicamente de várias formas também, pra gerar algumas coisas em combate. O cara é muito doido, mas
Pelo menos é uma forma diferente de lutar. Essa é uma novidade aí dessa série, e ela é bem movimentada, vale dizer. Todo capítulo basicamente tem ação nela, então você não fica entediado com certeza. Mas de qualquer forma, o foco são esses dois aí que parecem o casal perfeito. A garota, que no caso dá muito azar pra quem toca nela, morre a pessoa. Inclusive, tem uma história aí, como ela descobriu isso. Os pais dela iam viajar lá, e ela abraçou eles, e aí depois disso, pouco depois, eles morreram em um acidente de avião. E aí depois aconteceu com outras pessoas e tal, à volta dela, ela acabou notando que tinha, no caso, essa habilidade aí negativa de que ninguém podia tocar nela, senão algo grave aconteceria. E a partir daí ela ficou isolada, sozinha, inclusive o romance que ela sempre quis ter não ia poder, mas com esse cara aí é possível, porque o cara é imortal. O cara toca nela, morre e volta, não faz diferença. E no caso, enquanto você está tocando nela, você não recebe nada. Então os dois podem até ter interações, só que quando ele soltasse dela, ele receberia alguma coisa muito grave. E, inclusive o romance entre os dois. Parece que vai ser um dos focos da história, só que tem uns detalhes a mais que eu já vou chegar lá. De qualquer forma, eles são atacados aí por uma organização, eles conseguem fugir da organização e tudo mais usando os poderes dela. Inclusive lá, porque parece que vai dar ruim pra eles, o cara inclusive pega ela de refém e tudo mais, e aí o protagonista corta a cabeça dele e dá pro cara lá, pro cara poder botar ele numa caixa que vai bloquear os poderes dele e levar ele. Só que a garota, ela faz isso antes, dá um beijo nele, porque ela sabe o efeito que vai ter. Basicamente, quando ela dá um beijo em alguém, o efeito é multiplicado por 1 milhão, sei lá quanto, o azar que ela dá. E saem os dois correndo lá daquele local, porque vai vir um baita de um azar, cai um meteoro naquele lugar, um meteoro em cima, aquele prédio onde eles estavam. Meu Deus do céu, como eu ri. Esse negócio aí, no caso, é movimentado e engraçado. É uma obra de comédia com ação. É como eu definiria, eu acho, que essa história. E um pouquinho de romance. E drama, mais à frente. Tem um draminha lá, mas é relativamente leve. O foco maior, com certeza, é comédia com ação. E, bom, depois disso, os dois começam a fugir lá, decidem que vão ter que ficar fugindo da organização, porque eles têm mais, inclusive pessoas com poderes também, que vão começar a perseguir eles. Isso já acontece no próximo capítulo 2. Já é mais um bando de ação com esses dois aí. No caso, com poderes aparecendo pra lutar contra eles. E eles têm uma informação bem interessante também. No caso, a garota pergunta por que eles não são perseguidos pela organização que persegue. No caso, aparentemente, todo mundo que tem poderes na Terra. No caso, se você for do conselho dessa organização aí, no caso, uma das 10 pessoas com poderes desse conselho, você não é perseguido. Ao invés disso, você recebe missões, no caso, de vários tipos diferentes. E aí tem a expansão da história. Uma possibilidade seria eles entrarem pra essa organização e começarem a descobrir mais sobre esses poderes, tal, de onde veio, etc. Então tá aí uma das minhas dúvidas, como exatamente o autor iria expandir essa história. Ia ficar pra sempre eles sendo perseguidos e tal, cada vez por uma pessoa diferente com poderes. Ia ficar bastante repetitivo bem rápido. Então tá aí uma outra possibilidade, eles poderiam entrar pra essa organização, mas pra isso, eles precisam eliminar esses dois aí, porque eles precisam tirar pessoas. Então nesse conselho aí tem 10 pessoas, se tirarem 2, os 2 aí podem ganhar a vaga deles. Dizem que tem treinamento, tudo mais que eles vão ter que fazer, mas ainda assim, teriam chance de entrar. Por causa desse conselho aí, parariam de ser perseguidos. Mas bom, o garoto dá ideia, ele gosta da ideia, eles conseguem eliminar um dos caras ali, o outro não, mas o outro fala pra eles que vai aparecer mais gente pra perseguir eles se eles eliminarem. Eles têm chance lá de conseguirem entrar pro conselho, ele inclusive recomendaria os dois, achou que podem ser úteis pra eles. E eles acabam se encontrando com outra pessoa com poderes lá que foi atrás deles, e bom, essa aí é a melhor personagem que eu vi na série até agora, como eu ri dela, porque é basicamente uma garota apaixonada pelo protagonista, inclusive ela é velha pra caramba também, só que ela usa alguma coisa lá pra não envelhecer, e bom, a personalidade dela é super divertida porque ela é overpower pra caramba. Mas no caso tem um lado, bom, eu não vou spoiler tudo aqui, perder um pouco da graça, mas a luta que tem com ela é bastante demorada, até uns 3 capítulos a luta, e eles têm que descobrir, no caso, uma forma de vencer ela, que é ultra poderosa, por assim dizer, em termos de telecinese, pelo menos parece que é telecinese, no começo. E bom, eles também entendem um pouco melhor como os poderes dessa garota funcionam, é basicamente sobre valores. Como assim? Bom, é o que ela valoriza mais. E o azar é proporcional ao valor que ela dá às coisas. Então o cara até comenta lá depois, no caso, é isso no primeiro capítulo. Porque depois eles saírem do prédio, pô, se um beijo fez isso, vamos mandar ver então, que vai fazer um estrago muito maior. Talvez você consiga realmente me matar. Pra ele, porque geralmente é com uma garota, mas iria valorizar. Mas tem um porém, ela tem que estar gostando da pessoa, ou seja, só é de valor pra ela, se no caso ela liga pra pessoa emocionalmente. Ela inclusive dá um exemplo com isso, que no caso quando ela gosta da pessoa de verdade, o efeito é muito maior. Então, no caso, para dar certo o que ele queria, ela teria que se apaixonar por ele, o que ela considera meio difícil. Mas eu creio que é o que vai acontecer.
ao longo da história. Mas, bom, de qualquer forma, a ideia é criativa, eu nunca vi nada parecido com isso. No caso de uma garota aí que tem esse negócio de maldição no corpo, algo parecido com maldição, isso eu já vi, mas não aplicado dessa forma que encontra um par, que é imortal e pode morrer sem parar e tal, e ficam usando os poderes dela de verdade. Ao invés de evitarem usar, começam a usar as habilidades dela nos combates, o cara começa a usar, de formas bem diferentes. E alguns podem pensar por essa capa, que é uma obra muito focada em ente, mas não, tem um pouquinho com certeza, mas é bem pouco, se comparado a obras focadas realmente nisso, é praticamente nada. Então, no caso, esse visual aí é um pouco enganoso, mas ainda assim, eu achei a obra bem divertida até agora, pelo menos. Tá bem legal, tem potencial também, porque tão claramente expandindo o mundo. O autor estava na dúvida no começo se ele conseguiria fazer isso, ou ficaria meio repetitiva a história rapidamente, mas não. Até o momento, a história tá super movimentada, não para de jeito nenhum, todo capítulo. Tá acontecendo alguma coisa lá grande, ou tem uma luta ou algo do gênero, e bom, em 8 capítulos já teve uma mudança grande ali, não vou falar o que exatamente, como eu falei, a ideia é que não é spoiler tudo da história, até porque perderia um pouco da graça. Li os capítulos, mas até o momento gostei bastante, foi uma boa estreia da Shonen Jump. É uma premissa bem simples, mas que o autor soube trabalhar, pelo menos no começo, ele vai conseguir manter isso ao longo do tempo, a história movimentada e tal, sempre com mudanças, reviravoltas ali. É esperar pra ver, mas pelo menos a estreia foi bem legal, e com certeza recomendo a darem uma chance. E bom, é basicamente isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.